Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós vamos iniciar o capítulo Coisas Restantes a Fazer. Quem escreveu esse capítulo foi o pastor Irã Bernardes da Costa. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para que sempre quando eu poste conteúdo você receba. E também a curtir esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui para mais pessoas. Assim a gente consegue levar a palavra de Jesus para mais e mais pessoas. Vamos lá dar continuidade então? O milagre da multiplicação. Jesus, o pão da vida. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-se o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. A Galileia era uma região onde era muito difícil para uma pessoa se retirar e ficar sozinha, isolada. Joséfo, um antigo escritor e também comentarista do texto bíblico, informa-nos de que a Galileia, um pequeno território medindo 75 por 50 quilômetros, tinha 204 cidades, todas elas com mais de 15.000 habitantes, o que equivale a 3.060.000 pessoas. Num lugar tão populoso, não era fácil para se reservar algum lugar privativo para descanso e reposição das energias. À procura de um lugar secreto e de sossego, foi que Jesus pegou uma carona com pescadores conhecidos até o outro lado do lago. Como sendo também humano, o Senhor precisava de momentos de sossego, depois de ter recebido a notícia da morte de João. Jesus nunca fugiu dos perigos nem das lutas, mas agora era a hora dele tomar a iniciativa e procurar um lugar afastado. À medida que a hora da cruz se aproximava, mais e mais Jesus sabia da grande necessidade de estar diante de Deus antes de enfrentar os homens. Ali ele buscava descanso para seu corpo e força para a sua alma, o que naquele caso não aconteceu. As multidões perceberam facilmente para onde Jesus se dirigiu, e quando lá chegou, o povo já estava lá. Ali, ao invés do repouso, o trabalho. Curou a muitos, consolou a outros tantos. Quando a noite caía, ele os alimentou antes de tomarem a estrada de volta para suas casas. Este é um dos milagres de Jesus com o mais alto índice de revelação. Razões do milagre. Há pelo menos 5 razões para Jesus realizar aquele milagre. A primeira razão. A primeira razão deste milagre foi a compaixão de Jesus. Quando ele viu as multidões, se compadeceu delas, até a morte do seu ser. Isso é algo maravilhoso. Jesus chegou ali para encontrar paz, quietude e sossego, mas ao contrário encontrou uma vasta multidão ávida por aquilo que ele poderia oferecer.
Jesus poderia facilmente ter se ressentido do povo. Que direito o povo teria de invadir sua privacidade? Não percebendo nem sendo sensível às suas mais sagradas e raras horas de repouso? Jesus, entretanto, não agiu segundo os direitos de que dispunha. Pelo contrário, ele aproveitou aquela ocasião de puro incômodo para, movido de compaixão, oferecer o melhor de suas energias e seu tempo, além de alimento e atenção. A vida cristã e o ministério em particular devem ser tais como descreve Premanande, um hindu da alta casta e muito rico. Assim como foi nos dias da antiguidade, também agora nossa mensagem aos não cristãos precisa ser a mesma. Um Deus que se preocupa e cuida das pessoas. E se é assim que deve ser, nós nunca podemos nos sentir tão ocupados que não podemos atender e dar atenção às pessoas, e nunca devemos ter as pessoas como um problema e um incômodo. Jesus nunca visualizou as pessoas como um incômodo, mesmo nas horas mais difíceis, quando não dispunha de tempo nem para comer. Até no momento que agonizava na cruz, pôde empatizar-se com o povo e clamou ao Pai que lhes desse o descanso do perdão. Segunda razão. A segunda razão desse milagre foi a demonstração de que toda riqueza e todo dom perfeito procedem de Deus. Ali Jesus toma o pão e dá graças a Deus por ele. Os judeus tinham o costume de sempre fazer essa oração antes das refeições. Bendito és tu, Yahvé, nosso Deus, Rei do universo que trouxesse o pão da terra. Essa pode ter sido a oração que Jesus fez. Aqui nós vemos Jesus mostrando que aquilo que ele estaria distribuindo era dádiva de Deus aos homens, a graça da gratidão. Era muito raro entre os homens e muito mais rara era dos homens para com Deus. Terceira razão. A terceira razão, esse milagre é um vívido testemunho sobre o lugar dos discípulos no ministério de Cristo. A narrativa nos conta que Jesus deu os pães aos discípulos e estes repassaram os pães ao povo. Jesus trabalhava através das mãos dos discípulos naqueles dias, e isso é o que ele ainda está fazendo. Esse fato nos coloca frente a frente com uma verdade que é considerada o coração da igreja, o fato de que os discípulos eram inúteis sem a participação de seu Senhor, e que o Senhor contava com a participação dos seus discípulos. Se Jesus quisesse alguma coisa realizada, se quisesse ver uma criança sendo educada ou uma pessoa assistida, lançava a mão do homem para fazê-lo. Jesus precisa de pessoas através das quais possa agir e através das quais possa falar. Jesus Cristo precisa de discípulos através dos quais possa trabalhar e através dos quais possa demonstrar seu amor e verdade ministrando isso a outros. Ele ainda procura pessoas com quem possa contar na imensa tarefa de repassar as riquezas de Deus aos necessitados e desesperados. Sem tais pessoas, ele não poderá realizar a mais importante e sublime tarefa de comunicar o amor de Deus ao mundo. Pode ser muito fácil se sentir-se intimidado e desencorajado ante tão imensa tarefa. Contudo, o que temos é um grande privilégio, o privilégio de sermos as mãos do Senhor. Quarta razão. A quarta razão é que Jesus queria demonstrar que toda a suficiência vem de Deus e não dos homens. Quando Jesus determinou que os discípulos dessem de comer às multidões, eles lhes responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Foi com essa insignificante quantidade de comida que Deus supriu aqueles milhares de pessoas. Jesus nos encarrega a cada um de nós dessa tremenda tarefa de comunicá-lo aos homens, mas é muito interessante que ele não demande de nós riquezas e recursos que não temos. Pelo contrário, quando Jesus comissionou seus primeiros discípulos, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias
e não usassem 2 túnicas. Essa passagem está em Marcos, capítulo 6, versículos 8 e 9. Deus não espera que façamos as suas obras com recursos próprios, mas com os dele, até mesmo porque tudo é dele, pois é o Criador de tudo que existe na terra e nos céus. Deus apenas determina que nos entreguemos a ele e que passemos às suas mãos tudo que porventura esteja sob nossos cuidados. Ele conta conosco, mesmo mal equipados, sem recursos, vulneráveis e frágeis. Creio que a glória de Deus é nos usar tal como somos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quinta e última razão. E por último, temos o tremendo exemplo de economia. Economia vem de 2 palavras gregas, oikos e nomos. Oikos significa casa, nomos significa lei. Então, economia é a lei da casa. É o conjunto de princípios e normas que devem reger uma casa ou família. Economia é a ciência que trata da produção, circulação e consumo de bens e serviços, visando a sua melhor administração e o seu melhor aproveitamento. Economia é a habilidade de transformar o pouco em muito e evitar o desperdício, utilizando as sobras para novos investimentos. Vamos terminando a leitura por aqui. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.